Boa noite a todos, tudo bem? Assalamu alaikum a todos e queridos telespectadores que estão assistindo ao nosso programa ao vivo, tudo bem? Hoje o tema da nossa reunião é a oração e seus efeitos espirituais na religião islâmica e na religião católica, né? Se Deus quiser, aproveitaremos a palestra do nosso querido padre Valdir dos Santos Goulart e o honrado responsável da paróquia São João Batista do Brás e também o Sheikh Mehdi Elahi, o diretor do Centro Islâmico Imam Mehdi Ajalallahu Farajah, de diálogo no Brasil. Deus Altíssimo disse no Alcorão: recita o que te foi revelado do livro e observa a oração. Porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Mas, na verdade, é a maior recordação de Deus. Sabei que Deus está ciente de tudo quanto fazeis. O Imam Hussein alayhi salam, em sua súplica de Arafah, disse: ó Deus, faz com que eu seja temente a ti como se tivesse, como se eu te vejo. Faz com que eu seja piedoso diante de ti e não me tornes desgraçado mediante a desobediência a ti. Ó Deus, faz com que a riqueza esteja em mim mesmo, em minha alma, a certeza em meu coração, sinceridade em minha ação, a luz em minha visão, a inteligência em minha religião. Ó Deus, afasta minhas tristezas, cobre meus defeitos e perdoa os meus erros. E enfraquece o meu demônio, o meu ego. Então convidamos o padre e o sheik para começar os seus discursos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Não, tá bom. Tá bom, ok. Talvez. Acho que posso abaixar um pouquinho aqui? Só para... pronto, acho que melhorou. Bom, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham. Uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês nesta noite de hoje, para a gente tratar de um tema que é fundamental para o ser humano, que é a questão da oração, né? O homem que não reza, não vive. A oração é a vida, é o fundamento de tudo na vida das pessoas e, evidentemente, que também na nossa vida. E quando a gente fala da oração, Santa Teresinha, ela tem uma frase que ela diz que a oração é um simples impulso, né, do coração, né? Um simples olhar lançado aos céus. Quando você olha para o céu e de dentro do seu coração sai um grito de reconhecimento, um grito de amor, né? No meio das provações, no meio dos desafios que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Então, a oração, ela é justamente essa elevação da alma a Deus, né? Ou o pedido a Deus dos bens que nos são convenientes, né? Nós nos dirigimos a Deus e suplicamos a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, né? Tem uma frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz assim, que nós somos como mendigos, porque a gente só sabe pedir, né? E talvez o maior desafio nosso é saber agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus realmente faz, ou seja, por cada um de nós. E quando nós falamos da oração, a oração ela exige de cada um de nós atitudes, gestos, posturas para se rezar, né?
não dá para você rezar no meio do barulho, no meio da bagunça, né? Por mais que você tente, ou seja, você não consegue rezar, né? Ou seja, a oração, ela exige de nós também uma postura, né? E essa postura de nos reconhecer, ou seja, de onde nós viemos. De onde viemos? Nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Por isso, a gente, quando reza, uma das posturas nossas é justamente de se inclinar e colocar a boca no pó, para mostrar, ou seja, essa questão da humildade, né? Viemos do humus, humildade, né? E a humildade é a disposição realmente para receber de forma gratuita o dom da oração, né? Por isso que Santo Agostinho vai dizer que nós, né, somos mendigos diante de Deus, né? E a maravilha da oração, ela se revela justamente à beira do poço, né, onde a gente vai procurar água, né? Nós não vivemos sem água, né? Mais de 70% do nosso corpo é água, nós precisamos dessa água, né? Mas qual água que nós buscamos, né? Nós buscamos a água física, né, ou seja, aquela que nós tomamos no dia a dia, ou nós buscamos essa água viva, que é Deus, né? E a oração, ela é justamente esse encontro entre nós e Deus, né? Porque essa água que nos sacia, que nos alimenta no nosso dia a dia, né? Então, é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. O homem tem sede de Deus e Deus tem sede do homem, né? Como a corça suspira pela água corrente, né? Assim a minha alma suspira por Deus, né? Nós desejamos Deus, queremos estar com Deus, né? E qualquer coisa que seja a oração, a oração ela sempre tem dois elementos fundamentais, né? Que é os gestos e as palavras, né? Os gestos, a postura e aquilo que nós dizemos, aquilo que sai realmente da nossa boca, porque na realidade é o homem todo que reza, né? Não se reza só simplesmente pelos lábios dizendo só palavras, né? Mas nós dizemos com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus. Então, o nosso corpo, que é na realidade a casa que nós vivemos aqui na Terra, né? Então, é onde realmente é o centro, o nosso corpo acaba sendo o centro escondido, né? E que é o ponto central, é o coração do homem, né? É ali onde ninguém consegue chegar. Muitas vezes nem ele próprio consegue chegar ali no coração, porque o coração é o centro, né, da manifestação do amor, da bondade, e é onde Deus faz realmente a sua morada dentro de nós, né? É dentro do nosso coração. Por isso que eu sempre digo que quando a gente faz alguma coisa errada, né, quem é que fala para nós que a gente fez alguma coisa errada? É a nossa consciência, né? Ela que diz assim para a gente, eu não devia ter dito, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito dessa forma, né? É a nossa consciência que diz, né? Porque, na realidade, não é o nosso coração que fala, mas é a nossa consciência que fala. Porque o nosso coração, por ser o centro de tudo e a morada de Deus, né, o nosso coração é um coração, seja, de amor, né, porque ali mora o amor. É através do coração que a gente perdoa. A gente não consegue perdoar só vamos dizer assim, pela inteligência, né, pela razão, né? Mas a gente precisa do coração para perdoar, porque se for pela inteligência, a hora que a gente tiver a oportunidade, a gente dá a resposta para a pessoa novamente, né? A gente acaba retribuindo aquilo que a pessoa fez para a gente. Agora, quando é do coração, quando brota do coração, né, o coração é realmente o lugar onde a gente deve decidir as coisas, porque é ali que parte realmente a verdade, que é Deus, né? Deus é a verdade. Portanto, toda a oração cristã, ela acaba sendo realmente uma revelação, né, da aliança entre Deus e o homem, né? E essa aliança que nós falamos de Deus e o homem, ela consiste habitualmente em estar constantemente na presença de Deus, né? Deixar sempre Deus agir dentro de cada um de nós, né? Porque, como eu disse anteriormente, né, Deus está sempre à procura do homem, né?
assim como o homem tem, né, sede de Deus. Quando o seu coração é bom, quando o seu coração é ruim, ele não quer encontrar com Deus, porque Deus é bom. Então as pessoas fogem. Por que tanta maldade no mundo de hoje? Porque as pessoas fogem de Deus, né? Porque quem procura Deus e procura viver o amor, né, ou seja, esse realmente ele tem, ou seja, expressão, né, daquilo que o próprio Deus se manifesta nele, né? Fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, né? Então, nós vemos dentro da criação, né, que Deus está sempre à procura do homem, né? Adão, onde estás? Né? Eva, onde estás? Né? Deus perguntando para mim, Valdeir, onde você está? Né? Ou seja, Deus está sempre nos procurando, né? E por quê? Porque Ele caminha conosco, né? Ele está sempre do nosso lado, né? Ele está sempre presente na nossa vida. E nós podemos olhar aí, ou seja, né, o que aconteceu com Abraão, né? Ou seja, quando Abraão, ou seja, acolhe esses 3 homens que chegam, né, no carvalho de Mambré, ou seja, ele tem essa revelação, né, de que eles têm uma boa notícia para me dar, né? Qual que é a boa notícia? O filho. Depois, ou seja, pegamos também Moisés, né, ou seja, que face a face, como um homem conversa com outro, né, ou seja, conversa com Deus, né, e dessa intimidade, da fidelidade de Deus, ou seja, na vida de Moisés, né, Moisés tira a força e a tenacidade, né, para intervir, né, diante de Deus, diante do povo, né? E Davi, ou seja, como o rei, né, que segundo o coração de Deus, né, que ora e que faz também, ou seja, da sua vida uma oração, né? Quando ele se vê diante do pecado, misericórdia, piedade de mim, né? Eu sou um pecador, né? Eu não olhe para as minhas iniquidades, né? Então, a oração é sempre fruto dessa introspecção, né? De você entrar dentro de você, você olhar a sua realidade e se colocar diante de Deus e o reconhecimento do amor de Deus por você, né? E a maior parte dos salmos é isso, né? Ou seja, porque os salmos, de uma certa forma, é nós que falamos com Deus, né? É uma forma de nós nos dirigirmos a Deus através dos salmos, né? E aí, ou seja, quando a gente olha para a questão do cristianismo, né, ou seja, de Jesus Cristo, nós vemos o quê? Que Jesus aprende a rezar dentro de uma realidade, ou seja, familiar, né? Maria ensina Jesus, né? Ou seja, José ensina Jesus a rezar, ensina a ir no templo, ensina a ouvir a palavra, ouvir a história, né? Ou seja, aí Jesus vai aprendendo, né? Ou seja, a todas as coisas que depois, né, ele vai nos ensinar a forma, né, nossa como cristão de rezar, né, de nos colocar realmente diante de Deus, né? Então, e Jesus ora sempre nos momentos, né, a Bíblia mostra sempre os momentos difíceis que Jesus ora, né? No momento de iniciar a sua missão, antes de ser batizado, Jesus vai e para o deserto, fica ali 40 dias, 40 noites, ou seja, jejuando, ou seja, e se preparando realmente para a sua missão. No momento da transfiguração, que ele se revela, ou seja, né, este é meu filho amado, Deus diz, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Ou seja, Jesus reza antes da sua paixão, lá no Horto das Oliveiras, né? Então, Jesus vai mostrando para nós que a oração é sempre um momento fundamental, ou seja, para nós enfrentarmos as dificuldades e os problemas, né? E uma das coisas que eu aprendi, né, ou seja, é que nos momentos difíceis, se você reza e você pede a Deus, olha, eu quero levantar daqui a 3 horas para mim ficar 1 hora em oração, você não precisa colocar despertador. Entendeu? Não precisa. Porque o anjo da guarda te chama você para rezar, porque ele sabe que você precisa rezar. E quando você acorda, né, depois de 3 horas, você reza, termina de rezar, você pode voltar a dormir, você vai dormir mais 3 horas sem problema nenhum, né? Ou seja, e no outro dia você não vai sentir falta disso, do sono. Por quê? Né? Porque a oração sustenta, né? Nos sustenta na nossa vida e também ela realmente
nos ajuda cada vez mais, né? Ou seja, nessa intimidade com Deus, né? Então, dentro da igreja, nós vemos que existem diversas formas de oração que a gente coloca, né? A oração de bênção, né? Tanto é que exprime sempre um movimento, né, de fundo do coração, né? Porque é o encontro de Deus e do homem, né? A bênção que Deus abençoa realmente aqueles das quais Ele chama, aquele que Ele convida. A questão da adoração, né, porque é uma atitude que reconhece diante da criatura, né, a criatura diante do Criador, né, então nós como criatura, nós adoramos o Criador, nós veneramos o Criador e adoramos e veneramos por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, né. As súplicas que saem dentro do nosso coração, né? Porque muitas vezes a nossa tentação é de reclamar, é de clamar, de invocar, de gritar, enfim, ou seja, e Deus está sempre aí realmente nos ouvindo, né? Diante das nossas súplicas, diante das dificuldades em que enfrentamos na nossa vida, né? E também porque podemos colocar aí a questão de pedido, de intercessão, de ação de graças, de louvor a Deus, né, que é importante, né? E entramos então na oração, né, que a gente tem dentro da nossa do cristianismo, a oração dentro da liturgia, né? Porque nós sabemos que a porta é estreita, né? O caminho pode ser largo, mas a porta é estreita para entrar. Então, é através dos sinais da presença de Deus, né, que nós procuramos realmente, desejamos, né, que Ele esteja sempre presente no nosso meio. Através do quê? Através de gestos concretos, seja através da leitura da palavra de Deus, né? Seja através da comunidade reunida, seja através, ou seja, da presença dele, ou seja, no corpo e no sangue, né? Quando nós celebramos, enfim, ou seja, Deus se faz, ou seja, presente, por isso que isso nos alimenta. E aqui vai um testemunho meu pessoal, né? Que eu sempre digo assim, que o que me sustenta como padre, né, é a Eucaristia, celebrada todos os dias. Eu tenho a minha vida de oração, sim, tenho os meus momentos que a gente tem de oração, mas o que me sustenta é a Eucaristia, né? O fato de se alimentar realmente do corpo e do sangue de Jesus, né? Porque é aquilo que nós cristãos católicos acreditamos, né? E aí, uma coisa que eu queria colocar, porque quando a gente fala da oração da igreja, e a oração pessoal, né, ela alimenta em nós, ou seja, a esperança, né? Esperei no Senhor, Ele para mim se inclinou, ouviu o meu grito, tirou-me da fossa da morte, né? O Salmo 40 que diz isso. Então, a esperança, ela não decepciona, né? A esperança não decepciona, porque a esperança, ela é fruto, ou seja, realmente do amor de Deus derramado no coração de cada um de nós, né? A esperança. Então, a esperança de mundo novo, a esperança de vida nova, né? Nós nunca podemos perder essa esperança, né? E tem uma oração de São João Maria Vianney, e que ele coloca assim que o amor é a fonte da oração. Quem dela bebe atinge o cume da oração. E quando ele fala isso, ele diz o seguinte: meu Deus, eu vos amo, e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Meu Deus infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo, e a única graça que vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não pode dizer a cada instante que eu vos amo, quero que meu coração vô-lo repita tantas vezes quanto eu respiro. De que eu amo a Deus. E a nossa vida precisa ser isso, né? Então, esse orar, né, nos acontecimentos de cada dia, de cada instante, é realmente um dos segredos, né, reveladores aos pequeninos, né? Porque isso é coisa dos pequeninos, né? Daqueles que realmente escutam a Deus, que escutam a Jesus, que escutam realmente os nossos irmãos aí, muitas vezes necessitados. E eu tive uma experiência quando eu fui para o Acre, eu morei 1 ano no Acre. E quando eu cheguei lá no Acre, eu não conhecia ninguém, nem o bispo de lá eu conhecia, né?
E eu tinha meu diretor espiritual aqui no estado de São Paulo, né? E aí, isso em 1997, até a comunicação era muito difícil, né? E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu peguei um livro chamado Relatos do Peregrino Russo. Não era nem o Peregrino Russo, era Relatos do Peregrino Russo. E tinha uma frase dele que dizia assim: quando você não consegue encontrar na Sagrada Escritura, ouça os Santos Padres. Se você não achar nos Santos Padres, você ouça a voz dos simples e dos humildes, né? Eu sei que a gente encontra todas as coisas na Sagrada Escritura, na palavra de Deus, né? Mas a gente também não pode deixar passar despercebido aquilo que os simples, que os pequenos, que os humildes têm a nos dizer. É isso, meu cara. Muito agradecido. Falo demais. Não, tá bom. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe a todos os profetas, mensageiros, especialmente os 5 grandes profetas de Deus: Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Centro Islâmico e a casa de vocês sempre sejam bem-vindos. E um agradecimento especial ao nosso querido padre, que aceita nosso convite para falar sobre um assunto tão importante, a questão da oração e seus efeitos espirituais. O que falta muito hoje em dia. As pessoas parecem estão vivendo muito longe da realidade. Pessoas, infelizmente, são, de uma forma geral, enganados pelas redes sociais, onde não mostra a realidade. É uma ilusão que passa muito rápido. E os momentos da oração vai trazer a paz interior. Vai trazer o amor por Deus. Vai trazer o amor pelo próximo. E, inshallah, falamos um pouquinho sobre a religião, ou seja, a religião islâmica deixa sobre esse assunto. Bem no começo, bem no início da minha fala, eu gostaria de ler a primeira parte dessa súplica, Dua al-Kumail, que quinta à noite é uma tradição entre os muçulmanos, recitam essa oração, essa súplica, que tem frases muito profundas, coisas bem lindas. Vou começar algumas frases, né, para abençoar nossa reunião. Bismillahirrahmanirrahim. Eu não vou ler em árabe, rápido em português só. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Deus, peço-te pela sua misericórdia, que comporta todas as coisas, pela tua força, que a tudo vence e para a qual todas as coisas se submetem e tudo se humilha, pela tua onipotência, que vence todas as coisas, pela tua autossuficiência, a qual nada pode resistir, pela tua grandiosidade, que preenche todas as coisas, pela tua autoridade, que é superior a tudo, pela tua face, que permanecerá após tudo fenecer, pelos teus nomes, que ocupam as estruturas de todas as coisas, pela sabedoria a qual domina todas as coisas, pela luz da tua face, que ilumina todas as coisas. Ó luz, ó Santíssimo, ó primeiro dos primeiros, ó último dos últimos. Deus, perdoa-me das culpas que violam as imunidades. Deus, perdoa-me das culpas que fazem recair os castigos. Deus, perdoa-me das culpas que alteram a benção. Deus, perdoa-me das culpas que sustam a súplica. Deus, perdoa-me das culpas que fazem recair a aprovação. Deus, perdoa-me por todo o pecado
por todo o pecado e erro que eu cometi. Deus, eu me aproximo de ti, cultuando-te. E peço a tua intercessão junto a ti. E peço pela tua bondade para que me aproximes de ti. E dê-me consciência para o agradecimento a ti. E me inspires culto a ti. É uma súplica que continua assim. É uma verdade na religião islâmica, a questão da oração é uma questão muito profunda, muito fundamental. É tão fundamental que o profeta Muhammad fala: "Man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafar." Quem deixa de rezar de propósito, uma vez a pessoa esquece, não é por negligência, de propósito, eu não quero rezar, não gosto da oração. Quem trata assim com a oração, faqad kafar, sai da religião, não pode ser mais chamado de crente. É tão importante. Olha, o princípio, como um princípio, um fundamento que nós temos na religião islâmica. Mas, se a gente quer traduzir a salat em língua árabe, que é bem utilizado no Alcorão Sagrado, estava mostrando no quarto particular para o padre, temos aqui o Alcorão Sagrado, se alguém não tem. Nesse livro temos muitos versículos que Deus fala sobre a oração. Mas a oração na religião islâmica é de dois tipos. Temos uma oração ritual, né? Que essas orações, as mais importantes, são as 5 orações que os muçulmanos precisam realizar, né? Às vezes, nós utilizamos, nós sheikhs, líderes religiosos islâmicos, falamos para um novo muçulmano brasileiro, é uma obrigação para você. Mas eu acho que essa frase não é bom. Não. Você tem 5 vezes oportunidade de falar com Deus. Oportunidade. Temos uma palavra do profeta fala: quando chega o momento da oração, Deus abre as portas do céu. Será que o céu tem porta? Não. Deus vai enviar as suas misericórdias, as bênçãos, as graças especiais para aqueles que se encontram na oração. Então, seria uma oportunidade você estar com Deus, não uma obrigação. Vai, reza, deve rezar. Não pode tratar assim, especialmente para aquele que não nasceu dentro da religião islâmica. Olha, você tem a oportunidade, chegou meio-dia, você tem uma oportunidade, não perca. Se afaste de todo o seu trabalho, seu estudo, tudo que você tem. Você encontra com Deus, entrega seus problemas. E Deus vai preencher seu coração de esperança, de virtude, de amor, de graças. Então, nós temos a oração, em primeiro lugar, a oração, que são 5 orações diárias, que os muçulmanos precisam realizar durante o dia. Quando o homem e a mulher têm consciência de conhecer o bem do mal e o mal do bem também, tem que realizar. Então, temos outro tipo da oração que seria a súplica, ou seja, a liturgia, ou seja, qualquer reza, qualquer conexão que a pessoa faz com Deus. Isso também é chamado de a oração. Uma coisa, sabe, da jurisprudência para pessoas conhecerem, ainda nós temos algumas orações prescritas, obrigatórias, vamos falar assim, que o muçulmano tem que realizar na época de eclipse, como chama? Eclipse. Ventos muito fortes, temos algumas coisas na jurisprudência, terremotos, né? Nesses momentos também o muçulmano tem que realizar uma oração obrigatória. E temos a oração da sexta-feira, que seria o símbolo da reunião dos muçulmanos, que acontece pelo meio-dia, né, nas todas as mesquitas. É uma oração
é muito importante, que antes, ou seja, antecede um sermão que um líder religioso fala em primeiro lugar sobre é muito interessante. É o sermão do imam, o sermão do sheikh ou do líder religioso deve ter duas partes. A primeira parte tem que falar sobre a questão social, né, sobre a comunidade islâmica, e também a questão política. A questão política, falar sobre as armadilhas do inimigo, a politicagem, a hipocrisia dos governantes, alguma coisa que para iluminar os muçulmanos. Isso que acontece nas orações da sexta-feira. No Alcorão Sagrado, nós temos uma questão muito importante. A oração do crente deve ter o resultado. A oração em si talvez não vai trazer nenhuma benção para você. Tem que aparecer a manifestação, ou seja, o resultado dessa sua oração. É muito interessante no Alcorão Sagrado, o resultado da oração é ajudar o próximo. Aqimus salat wa atuz zakat. Sempre Deus repete essa frase. Conecta com Deus e ajuda seu próximo. Então, o muçulmano crente que reza, mas não sabe o que está acontecendo com seu vizinho, o que está acontecendo no seu bairro, não liga para as pessoas da rua, essa pessoa, sua oração não leva ele para nada. Então Deus deixou um sinal. Você quer saber se sua oração teve um efeito espiritual para teu coração? Olha, essa sua oração motiva você para ajudar o próximo ou não? Motiva você para ter bom caráter ou não? Motiva você para ter mais benevolência para com seus pais ou não? Isso seria o sinal. Muito interessante no Alcorão Sagrado. Sempre que fala Aqimus salat, observam a oração, fala pagam o zakat. Zakat tem um sentido muito profundo, né? muito amplo. Ou seja, tem sentido de auxiliar, ajudar, procurar, né, para resolver os problemas dos outros. Isso tem sentido de zakat. Então, o muçulmano não pode, vou rezar, toda sexta-feira vou para Masjid Salat, a oração da sexta-feira, eu escuto bem o sermão, já sei o que o líder religioso falou, já rezei com mente e coração presente. Mas passa um mendigo, uma pessoa, a fome está aparece no seu rosto. Fecha as janelas do carro e vai. Sua oração a sexta-feira não te leva para nada. Então, sempre nós falamos, a religião islâmica é uma religião de qualidade. Deus quer ver o sinal da sua obediência nas suas ações. A religião islâmica é uma religião de ação. Não é uma religião particular. Vai lá na mesquita, no seu quarto particular, você mesmo reza com Deus. Não liga para outro. Não é assim. É muito interessante. A oração com a caridade são vinculadas no islamismo. Irmão querido, padre falou bastante sobre o amor. Isso também. O amor de Deus, a manifestação desse amor de Deus é amor pelo próximo. Não adianta você, eu amo Deus, amo Jesus, amo Muhammad, amo tudo. Mas não amo o próximo. Isso não é amor. Será que o Jesus aceita esse tipo de amor? Isso não é amor. Isso é egoísmo. Você faz oração, você participa no encontro, tanto igreja quanto mesquita, mas aumentou o teu egoísmo. Não trouxe nenhum sinal de Deus para você, para a sua vida. Então, o primeiro sinal que Deus fala no Alcorão Sagrado é a caridade. E falamos caridade ao zakat, tem um sentido muito mais amplo que ajudar a comprar uma refeição e dar para um pobre. Não, muito mais amplo. Um muçulmano, um crente ativo, olha para tudo. Não um muçulmano que não liga, um muçulmano que negligencia. Um muçulmano atento. Quando vê um problema dentro da sua comunidade, ou ainda entre os seres humanos, consegue resolver, não fala, não me importa. É cristão, é judeu, é brasileiro, não é muçulmano.
Muito interessante. Eu não estou falando aqui porque estamos no encontro interreligioso, não. É uma realidade na religião islâmica. O Alcorão Sagrado não fala Ya ayyuhal muslimun, ó crentes muçulmanos. Muitas vezes fala Ya ayyuhan nas, ó povo. Está falando com todo mundo. Não uma mensagem direcionada especificamente para os muçulmanos, para toda a humanidade. Então você tem que considerar os irmãos da humanidade, irmãos da sua fé ou irmãos da sua criação. Não segue sua fé, não segue sua religião. Ele é um ser humano. Outra questão, outro sinal da oração na religião islâmica seria isso. O irmão querido também recitou esse versículo. Recita o que te foi revelado do livro e observa a oração, porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Pessoa que faz muita oração, mas rola no pecado. Rola no ilícito. Ganho ilícito. Olhada ilícita. Coisas erradas. Coisas erradas, às vezes eu falo. Se a gente levar, às vezes eu falo para os meus amigos, as coisas que são consideradas pecados. Os atos que são considerados pecados. Se a gente fazer uma palestra dentro de uma igreja, todo mundo fala, tá certo. Nossa religião também fala isso. A mesma coisa. Se um padre vem falar no meio da comunidade islâmica, essas coisas são pecados, não pode fazer. A mesma coisa. Por quê? Porque está ligado com nossa tendência, com nossa humanidade. O ser humano já consegue perceber o que é certo e o que é errado. O que é errado, deixa. Se você faz oração, mas não consegue deixar, rola no pecado. Essa sua oração não teve nenhuma coisa, nenhum efeito espiritual para você. Aparecer esse efeito espiritual na sua vida depende da oração. E para você ver que sua oração teve função, você tem que ver na sua vida. Você tem uma vida justa ou não? Se você tem uma vida justa, está tudo bem. Continua assim. Se não, faz oração bem direto. Todo domingo vai para a igreja. Toda sexta-feira vai para a Salat Jum'ah. Mas ainda continua do mesmo jeito. Se a sua oração não teve função. Não te leva para nada. E vou ler muito rápido algumas palavras do profeta sobre a importância da oração, que é muito interessante. O profeta fala, uma oração de 2 genuflexões no meio da noite é melhor, ou seja, é mais amado diante de Deus que todo mundo e toda a propriedade que tem nesse mundo. Uma oração de 2 genuflexões, uma oração tão simples. É melhor diante de Deus que tudo que nós temos. Em outra palavra, o profeta fala, o homem não faz nada melhor do que a oração. Resolver os problemas da comunidade e ter bom caráter. Outro dito fala, não desenhe, o filho do profeta fala, não desonre sua oração. Menosprezar, né? Porque o profeta disse nos momentos próximos da sua morte, não é de mim quem menosprezar sua oração. Outra palavra fala, as ações mais amadas diante de Deus são oração, no seu tempo determinado. Benevolência para com seus pais, para com os pais, e jihad no caminho de Deus. E outra palavra fala, se o orador soubesse quanto está sujeito à misericórdia de Deus, nunca levantaria a cabeça da prostração. Quando você estiver em oração, saiba que está diante de Deus. Se você não consegue ver Deus, saiba que Deus consegue te ver. Portanto, preste atenção à sua oração. Temos bastante palavras do profeta. Quando você quer rezar, coloca a melhor roupa que você tem. Coloca perfume. Fica no lugar mais tranquilo para rezar. E tem uma coisa que também vou finalizar com essas duas partes, minha fala. Uma vez o Imam Ali, o sucessor do profeta, encontrou uma pessoa, estava lendo um livro, uma oração muito longa, sabe? No Islã, a Mafatih al-Jannah, as chaves do paraíso, nós temos uma oração
Se alguém deixa tempo de recitar tudo, leva 1 hora. Não sei, 50 páginas. Imam Ali encontrou ele, estava muito cansado, estava recitando essa súplica, palavra por palavra. Falou para ele, para aquela pessoa, Imam Ali falou, Deus que ouve sua oração longa, ouve da mesma forma as orações pequenas. Segundo essa palavra do Imam Ali, ele ensinou para a pessoa a oração que abrange todas as orações que nós temos nos ensinamentos islâmicos. Então, essa oração que agora eu vou falar para vocês, abrange, ou seja, o conteúdo geral de todas as súplicas, todas as orações que nós temos no Islã. Olha o que ele ensinou. Alhamdulillah ala kulli ni'ma. Fala isso. Fala, louvado seja Deus por toda a benção. Wa as'alullah min kulli khair. Peço a Deus todo de bom. Wa a'udhu billah min kulli shar. Busco refúgio em Deus de todo mal. Desculpe, todo mal. Wa astaghfirullah min kulli dhanb. Peço perdão a Deus por todo o pecado. Em continuação, tem uma frase muito linda em 2 súplicas que nós temos. Allah, vou finalizar com essas frases muito rápido. Allah, então faça minha alma convicta com seu decreto e satisfeito com o que me destinaste, afeiçoado à sua lembrança e súplica, amando seus amigos escolhidos. Deixe-me ser bem quisto em sua terra, em seus céus. Allah, então me faça paciente quando envias aflições, grato por suas pensões graciosas, lembrando de suas abundantes generosidades, ansiando pela felicidade de encontrar-me contigo, equipando com temor a ti, para o dia da tua recompensa. O temor a Deus em quem segue a tradição dos seus amigos e evita o caminho dos seus inimigos, para que eu seja despreocupado com o mundo material, por tua lembrança e teu louvor. Allah, os corações daqueles que se humilham diante de ti estão cheios de amor. O caminho daqueles que te desejam é fixo, os sinais para quem te busca são claros. Os corações daqueles que te conhecem estão vazios de outro além de você. Os sons daqueles que te chamam sobem a ti, e as portas das respostas estão abertas para eles. Tem uma súplica, eu considero uma das súplicas mais lindas que nós temos na religião islâmica, Dua al-Arafa. Isso seria a súplica do reconhecimento que o neto do profeta, uma pessoa chamada Imam Hussein, que é considerado para nós muçulmanos o senhor dos mártires. Ele, em um deserto, fez essa súplica. Deus, faz com que eu seja temente a ti, como eu te vejo. Faz com que eu seja piedoso diante de ti e não me tornes desgraçado mediante a desobediência a ti. Deus, faz com que a riqueza esteja em mim mesmo, em minha alma, e certeza em meu coração, sinceridade em minha ação, a luz em minha visão, a inteligência em minha religião. Deus, afasta minha tristeza, cobre meus defeitos e perdoa meus erros. Enfraquece meu demônio, meu ego. Humilha-me diante de mim mesmo, mas engrandece-me diante das pessoas. Salva-me da maldade dos gênios e dos homens. Não me faças cair em escândalo por meus pecados, nem me envergonhas por meus íntimos. Não me prove com minhas ações, nem apagues em mim tuas mereces. Não permitas que confie em outro além de ti. Deus meu, em quem posso confiar além de ti? Tem uma súplica muito longa. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente ao nosso querido padre que aceitou esse nosso convite. Seria uma ponte, né, criada entre essas duas religiões monoteístas, essas duas religiões
celestiais para a gente ter uma compreensão mútua, né? Especialmente sobre esses assuntos que hoje em dia a humanidade precisa muito, muito mais que outros momentos. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento que tem algumas estatísticas que não me lembro cada quantos segundos, uma pessoa se mata outro, homicídio ou suicídio. Estamos vivendo, enfrentando uma vida dessa, um mundo desse. Então a oração é uma coisa que falta bastante na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus abençoe todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, queridos irmãos. De desligar. Não parece desligar. Querido, temos esses livros, A Oração no Islã, para o Senhor. O livro que eu prometi, Islã, Princípios, Práticas, Histórias e Guardiões. O livro mais completo que foi feito sobre o islamismo. Sem dúvida. Onde tem a história, onde tem as práticas, as crenças, tudo sobre o islamismo. Também um presente. Um dos livros que nós temos para as súplicas diárias, os Salmos Islâmicos, né, que foi escrito por neto do profeta, né, uma pessoa chamada Ali ibn Hussein, Imam al-Sajjad, também um presente para o Senhor. Eu tenho o Alcorão que trouxe aqui para não... Esse também é o Alcorão Sagrado com comentário. Que o Senhor começa um estudo... O segundo Alcorão que eu ganhei esse ano, hein? Sim. Eu tive a oportunidade de estar em Istambul, de visitar a Mesquita Azul, e que está em reforma, né? Estão reformando. Quase acabou. Quase acabou. Eu cheguei lá e ainda estava uma boa parte fechada ainda, né? Mas está ficando linda, né? E ela é linda mesmo, assim como a Santa Sofia, né? A Santa Sabedoria, né? E eu acho que é uma das coisas que o mundo mais precisa hoje é dessa sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus e que faz com que nós possamos viver essa paz no nosso meio e também, né, além de viver essa paz, esse amor entre nós, a gente continuar o mandato que ele deu, né? O mandato que ele deu é que a gente continue a obra da criação e não destrua a obra da criação. Então, o maior desafio nosso é continuar essa construção. E essa construção não é uma construção somente física, de prédios, mas é a construção de um amor capaz de transformar as pessoas, de levar as pessoas a viver, né, com muita intensidade. E viver essa intensidade que eu me refiro no carinho, né, para com o outro, na atenção, sem rancor, sem raiva, sem ódio, sem aquilo que realmente afasta o homem daquilo que Deus o criou. Né? Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Se perdemos a semelhança, mas a imagem nós não perdemos, né? A imagem de Deus somos todos nós, né? A imagem. E lutamos para buscar a semelhança novamente. Talvez esse seja o maior desafio, que é tanto do cristianismo quanto do islamismo, né? Que é viver o amor, e Deus é amor, né? Então eu agradeço muito assim, a oportunidade de estar aqui com você, Sheikh, hoje, né, conversando um pouquinho sobre aquilo que nos une, né? E eu acho que ficou muito claro para todas as pessoas que nos acompanharam que tem muitas coisas que nos unem. E a gente precisa procurar aquilo que nos separa, mas aquilo que nos separa a gente não precisa procurar. Então vamos continuar procurando aquilo que nos une. Obrigado, né, da oportunidade de conhecer um pouco o islamismo, né, e também dizer que a gente está de portas abertas ali, sempre nesse diálogo, nessa comunhão, né, porque nós temos o mesmo Deus. Tá? Obrigado.
Tudo bom? Muito bem-vindos, queridos. Encerramos nossa reunião, nosso encontro, mais um encontro interreligioso. Continuamos, inshallah, daqui, irmãos queridos que estão assistindo agora, daqui, acho que 2 semanas, temos mais um encontro interreligioso. Talvez, ainda não temos certeza. Não estamos com o Padre Celso, o responsável da igreja Santa Rita. Tem mais uma palavra, não sei. Santa Rita de Cássia. Cássia. De Cássia. Cássia. Inshallah, ele também prometeu para a gente fazer um encontro interreligioso. Talvez falamos sobre a questão da profecia na Bíblia e no Alcorão Sagrado, que é um assunto muito importante e também um assunto muito, delicado para nós muçulmanos e também para cristãos. Assalamu alaikum a todos. Obrigado.